Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso de número 3. Diz a palavra do Senhor, repetindo, Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 3, diz a palavra do Senhor: ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem da perdição, o filho do pecado. Amém? Crê que esta é a palavra de Deus? Vamos ler mais uma vez o verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Glória a Deus. Olha aqui para o altar, por gentileza. O Senhor disse que aconteceria alguns sinais antes da sua vinda. Ele disse que haveria guerra. Está acontecendo guerra, minha gente? Está acontecendo. Ele disse que o amor de muitos iria se esfriar. Está acontecendo isso hoje? Está acontecendo. Ele disse que nos últimos dias haveria fome. Está acontecendo isso hoje? Sim. E ele disse que haveria doenças, ou podemos falar pandemias. Está acontecendo isso hoje? Está acontecendo. Então, se você olhar para a palavra de Deus, tudo o que ele disse o que iria acontecer, está o quê? Acontecendo. Pastor, o que falta para Jesus voltar? Ele disse, duas coisas faltam. Primeiramente, apostasia vir sobre a terra. E o que é apostasia? Anote comigo, por gentileza, aí. Na Paz e Vida nós temos um hábito de anotar as pregações, de não perder nenhuma palavra, nenhum versículo. Anote comigo, apostasia. O que significa, pastor? Apostasia, abandono da fé. Apostasia significa o abandono da fé. Então nós vamos entender que nesses últimos dias, a apostasia ela virá sobre a terra, aonde muitas pessoas que tinham fé, que acreditavam no Senhor, irão perder a fé. E não é exagero nenhum nós falarmos que já está acontecendo isso. Você conhece alguém que era uma pessoa fervorosa, que orava, que buscava a Deus, mas perdeu a fé, e hoje não consegue mais orar, não consegue mais buscar o Senhor? Você conhece alguém assim? Para você ver que a apostasia já está onde? Sobre a terra. E o que eu devo fazer, pastor, para a apostasia não tomar conta de mim? E vamos entender que depois que a apostasia se manifestar, vem o anticristo, aquele que vai se opor contra Deus, querendo ser semelhante ao Senhor. E aí nós vamos entender que quando o anticristo chegar a se manifestar, ele vai instalar o seu governo, as suas leis. E eu entendo, lendo esta palavra, que Deus está nos preparando, porque vai acontecer. Mas você crê que esta é a palavra de Deus? Crê que Deus vai falar contigo? Se você puder, se coloque de pé. Quem está presencialmente comigo na Paz e Vida em Piabetá, se coloque de pé. Você que está à distância nesse momento, se você puder também, em reverência ao Senhor,
se colocar de pé ou colocar uma das suas mãos sobre a região do seu belo coração. Repita conosco, por favor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, bem forte. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Sabe o que o Senhor quer que a gente venha guardar? A fé que Ele nos deu. Coloque a Bíblia sobre o teu assento e para a palavra do Senhor daremos a mais rica, mais sincera e a mais poderosa salva de palmas. Isso, diga glória, glória, glória a Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus bendito, Deus todo-poderoso, a palavra do Senhor será ministrada. Ninguém veio ouvir o homem falar, o homem de si não tem poder para fazer nada. Que eu diminua, que o Senhor cresça, e que a palavra do Senhor, ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Tome o teu assento, por gentileza. Lucas capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de número 8. Se a apostasia ela vem para tirar a fé dos que servem a Deus, ou tirar a fé do mundo, o Senhor Jesus, Ele vai chamar nossa atenção para isso. Diz a palavra do Senhor, parte B: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Você crê que Jesus vai voltar? Eu também creio. Mas o Senhor está preocupado com o que, pastor? Ele está perguntando: quando o Filho do Homem vier à terra, Ele vai encontrar fé? Jesus vai encontrar fé? E aí nós temos que parar para pensar: quem tem fé aqui? Mas como que é a sua fé? A sua fé é de palavra da boca para fora ou é uma fé verdadeira? Porque falar que tem fé é uma coisa, mostrar a fé é outra. Exemplo: quando nós passamos por uma luta muito grande, uma grande adversidade, se você tem fé, você não se desespera. Você coloca o joelho no chão, a boca no pó e começa a clamar o nome do Senhor, e o milagre acontece. Agora, se eu digo: eu tenho fé, mas não oro, não falo com Deus, eu não tenho fé. E aí, a nossa fé pode ser grande ou pode ser pequena. Mas o importante é ter o quê? Fé. E a fé é como um músculo. Quanto mais você treina, mais ela cresce. E aí nós vamos comprovar e entender que nós não podemos perder a nossa fé na presença do Senhor. Não podemos perder. O Senhor, Ele quer olhar para você e ver o que na sua vida? A fé. Você pode estar passando uma luta que for, um problema que for, mas quando Deus vê que você tem fé, isso agrada o coração dEle. Aí Ele se levanta do trono para te socorrer. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Senhor. Sabe por quê, minha gente? Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que perde a fé, perde o contato com quem? Com Deus. Então a fé é a nossa ligação com Deus. Por isso que quando uma pessoa perde a fé, acabou para ela. Quando ela perde a fé, nada dá certo. Porque a fé é a ligação para com Deus. 2 Timóteo, por gentileza. 2 Timóteo,
2 Timóteo, capítulo de número 2. 2 Timóteo, capítulo de número... Ou perdão, me perdoe. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. E assim que a amada igreja encontrar, declare comigo amém. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 9. Diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo agora já estava sabendo que ele seria morto, ele seria sacrificado. E agora, nos últimos momentos de vida do apóstolo Paulo, ele vai declarar, verso 9: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Entenda que o apóstolo Paulo agora está abandonado, e ele pede para Lucas vir depressa ficar com ele, porque o companheiro dele, chamado Demas, o desamparou. E a palavra diz: por que Demas desamparou Paulo, pastor? A Bíblia diz: porque Demas amou o presente século, ou o mundo. E nós vamos observar que se a gente não vigiar na nossa caminhada com Deus, nós seremos seduzidos pelo quê? Pelo mundo. E o que é mais prazeroso? Estar na presença de Deus hoje ou estar no mundo? O que é mais prazeroso? Desculpa, aquele do mundo é mais prazeroso. Te provo. Porque na presença de Deus você enfrenta lutas, adversidades, perseguições, contendas. Tudo é mais difícil para quem está na presença de Deus. Lá no mundo não. No mundo há facilidade. No mundo uma pessoa pode fazer qualquer coisa. Por isso que Demas preferiu abandonar Paulo e voltar para onde? Para o mundo. Todo dia o mundo tenta me chamar para mim voltar para ele. Mas alguém aqui? Que o mundo te chama? Para você ver. Que o mundo, ele tem uma estratégia de prender as pessoas. E se alguém falar, não, mas o mundo é ruim, o mundo não é ruim. Porque se o mundo fosse ruim, muitos não estariam lá. Por quê, pastor? Porque o mundo oferece prazer para as pessoas. No mundo é uma facilidade muito grande. No mundo uma pessoa pode fazer o que ela quiser, levar a vida dela de qualquer jeito. Na presença de Deus não. Na presença de Deus o caminho dele é um caminho estreito. A caminhada com o Senhor, a porta dele é estreita. Mas no mundo o caminho é o quê? Largo, e leva pessoas para onde? Para a perdição. E aí nós vamos começar a entender que o prazer do mundo seduz muitas pessoas que estavam outrora na casa de Deus, louvando ao Senhor, glorificando a Deus, mas porque começaram a perder a fé, a comunhão com Deus, voltaram para onde? Voltaram para o mundo. E entenda que o mundo, ele engana as pessoas. O mundo, ele tem o poder de mostrar para pessoas que lá no mundo, lá que se encontra o quê? A felicidade. E aí nós vamos começar a entender que o mundo faz com que a pessoa caia em vaidades. Faça com que a pessoa, ela abrace mais as coisas terrenas do que as coisas espirituais. Por favor, Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Abra comigo, por gentileza. Evangelho de Lucas capítulo 16. Vamos ler o versículo de número 13.
diz a palavra do Senhor: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de se chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a quem? E quem é mamão? O dinheiro. Você sabia que muitas pessoas estão largando a presença de Deus por causa do dinheiro? Você sabia disso? Exemplo: você está adorando a Deus hoje, amém? Veio buscar o Senhor. E eu pergunto: quem trabalhou hoje aqui? Alguém trabalhou hoje? Tá vendo? Você abriu mão do teu descanso para estar onde? Na casa de Deus. Se você hoje pudesse, você poderia trabalhar até mais tarde hoje? Poderia. Você ganharia mais ou a menos? A mais. E aí, quando a pessoa se apega ao dinheiro, ela acaba fazendo o dinheiro seu próprio senhor. E ela diz: não, é domingo? Não vou para a igreja domingo não, eu vou trabalhar para ganhar mais um pouco. Aí o outro domingo: não vou trabalhar de novo para entrar mais um. Tem 5 domingos no mês, eu vou trabalhar 4 e vou na igreja. E a fé dela começa o quê? A diminuir. Aí quarta-feira, busca do Espírito Santo: não vou quarta-feira para a igreja, não vou trabalhar de novo. Aí perde o Espírito Santo. Sexta-feira, libertação: não sei se não vou para a igreja não, eu vou trabalhar. Aí perde a comunhão com Deus. E aí a pessoa diz: mas eu não entendo porque eu estou fraco, eu não entendo porque eu estou desanimado. Por quê, pastor? Porque tem se apegado às coisas o quê? Terrenas, materiais. Aí você diz: pastor, a hipocrisia é isso, pastor? Vai falar que você não precisa de dinheiro. Eu aprendi uma coisa: o dinheiro tem que nos servir. Diga glória a Deus. Nos servir. Claro que precisamos pagar conta, pagar boleto. E você pode perguntar: pastor, se eu não trabalhar, como que eu vou comer? Se eu não trabalhar, pastor, como que eu vou viver a minha vida? Queridos, eu provo para você que quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele não deixa faltar nada na sua vida. Diga glória a Deus. Não deixa. Não deixa. Quando uma pessoa se apega ao dinheiro, às coisas materiais, ela vive uma vida o quê? Miserável. Quanto mais ela tem, mais ela quer. Acaba idolatrando ao dinheiro. E aí Deus vai mostrar para mim e para você: mas vale um pouco com Deus abençoado do que o muito sem a bênção do Senhor. Aquilo que Deus te deu vai te sustentar. Você vai pagar a sua conta e não vai perder a sua comunhão com o Senhor. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus. Ele não vai deixar faltar nada, mas antes buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Um cristão não pode perder a Santa Ceia. E quantos perdem a Santa Ceia por causa de um extra, de um dinheiro a mais, e acabam trocando Deus por quem? Por mamão. E Jesus fala sobre isso. 2 senhores: ou adoramos a Deus ou adoramos a mamão. A maior riqueza de um servo de Deus é ter o Senhor na sua vida. Amém? Vamos aprofundar um pouco mais desta palavra. O anticristo, para se manifestar, primeiro tem que vir o quê? Apostar. E o que é apostasia? O abandono da fé, a fraqueza espiritual. E o governo do anticristo, o sistema do governo do anticristo, já está sendo elaborado. Aí, você vai aceitar essa palavra ou não, mas eu vou compartilhar contigo.
Quando veio aquela doença, que você sabe, foi dado uma ordem, sim ou não? Uma ordem. Todos tinham que usar o quê? Pois bem, todos usaram. Depois veio uma outra ordem. Todos têm que tomar. Se não, não compra, não viaja, não trabalha, não faz nada. E o que aconteceu? Todos. Pois bem, isso foi um teste. Porque quando o anticristo se manifestar, haverá uma marca. E a palavra fala sobre isso. A marca do quê? Da besta. Aonde essa marca será posto nas pessoas para poderem comprar, se locomoverem, essa marca. Se não colocar marca, não vai poder fazer o quê? Nada. E quem está entendendo aqui? Que foi um ensaio. Então está bem próximo para o anticristo o quê? Surgir, aparecer. Então um servo de Deus tem que olhar para a palavra e ver que tudo está se cumprindo. Nós não podemos perder a atenção com nada. E aí para pensar. Se você perder a fé, perder a visão espiritual, quando o anticristo surgir e falar da marca para comprar, para comer, para receber, quem não está firme com Deus vai fazer o quê? Vai colocar marca. Não, coloca a marca aqui que eu tenho que comer, eu tenho que me alimentar, como vai ser minha vida? E ele vai ser enganado. Porque a Bíblia já falava sobre isso e ele foi enganado. Porque faltava o quê? A fé. Quando você tem a fé, seus olhos são abertos. Quando você tem a fé, o próprio Deus fala contigo. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Amém? Volta lá comigo. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 4. E nós vamos ver algumas características do anticristo. Quem será ele? Como que ele vai guiar? O que ele vai fazer? Vamos observar agora. Versículo 4, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então você vai ver que o anticristo, ele vai querer aniquilar tudo que Deus criou. Quem está entendendo? Quem criou a família? Deus. O que o anticristo vai fazer? Vai destruir a família. Deus criou homem e o que? Mulher, macho e fêmea. O anticristo se levantará para acabar com o quê? Com o homem e com a mulher. E aí você vai entender, tudo que a palavra diz que é errado, não é para fazer, o anticristo vai o quê? Vai liberar. Tudo vai ser liberado com ele. Todos vão fazer e poder fazer qualquer coisa. Por isso que nós temos que entender e guardar a palavra no nosso coração. Diga a glória a Deus. Por isso que nós temos que manter a nossa fé. Porque o que vale para mim e para você é que a profecia está se cumprindo. Vamos aplaudir ao Senhor. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra há de se cumprir. Está se cumprindo, minha gente, a palavra? Romanos capítulo 10. Por gentileza. Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo de número 16.
E assim que a amada igreja encontrar, declare comigo amém. Entenda que Deus, Ele sempre vai dar oportunidade para o pecador se arrepender. O Senhor sempre vai dar oportunidade para quem está no erro se consertar. E agora, Ele vai falar com Israel dizendo, verso 16, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Quem obedece à palavra de Deus aqui? Quem obedece aqui? Posso falar uma coisa para você? Andar com a palavra é bom? É bom. Ouvir a palavra do Senhor é bom? É bom. Estar na igreja é bom? É bom. Mas o Evangelho só dá certo na nossa vida quando nós obedecemos o quê? A palavra dele. Às vezes uma pessoa ela passa, entenda, muitos anos na igreja, mas a vida dela não é o quê? Mudada, transformada. Por quê, pastor? Porque ouviu a palavra, leu a palavra, mas não viveu a palavra. Porque pregar a palavra, qualquer um pode pregar, mas viver a palavra não é qualquer um que vive a palavra. Esse desafio nós temos que seguir a cada dia, viver a palavra. Porque se não acontece, quando alguém diz, olha, tá vendo aquela pessoa ali? Ela vai para a igreja. Ele vai para a igreja. Mas ele acaba indo para a igreja, mas não aplica o que é o quê? O que é ensinado. O que é pregado. Então nós vamos entender que o Evangelho só dá certo quando nós cumprimos o que está escrito na palavra de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Porque seria muita hipocrisia eu pregar uma coisa para você e o quê? E não viver. Como estamos vendo hoje. Pessoas falando um monte de coisa e não praticam nada do que é pregado. O que ela prega, o que ele prega serve o quê? Para todo mundo, mas para ele não. Esse é um convencido que acha que está salvo, que acha que conhece. O Senhor nos deu a palavra dele, não para tomar poeira, para ser ignorada, mas para ser praticada na nossa vida. Para que as pessoas digam, verdadeiramente, você é um servo e uma serva de Deus. Não por andar com uma roupa de crente, ou pela Bíblia no braço, mas por praticar a palavra do Senhor. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus. Amém? Verso 16. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Amém? Olhe para cá, por gentileza. Está fácil hoje pregar a palavra? O exemplo total na sua casa, né? É fácil falar de Deus na sua casa? Para os seus amigos? Por que é difícil? Porque eles não querem o quê? Não querem ouvir a palavra. E aí nós perguntamos assim, meu Deus, até quando eu vou pregar a palavra para quem não quer ouvir? Até quando eu vou falar do seu amor para quem não quer ouvir a palavra? Mas aí eu quero que você entenda uma coisa, que o nosso dever é pregar a palavra. Quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Versículo de número 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de quem? De Deus. Compreenda isso.
Ouvir louvores é bom? Hã? É bom. Cantar louvores é bom? É muito bom. A tecnologia é boa? É muito boa. Ter uma igreja nova é muito bom? É muito bom. Mas nada disso traz fé ao teu coração. Nada disso. A única coisa que vai trazer fé ao teu coração e vai te alimentar é a palavra do Senhor e ouvir a palavra do Senhor. Nesse exato momento, você está recebendo fé. Por quê? Você está ouvindo o quê? A palavra de quem? A palavra de Deus. E cada vez está mais difícil você ouvir o quê? A palavra de Deus. Cada vez será uma luta ouvir a palavra de Deus. Te dou um exemplo. O mundo tem ensinado para as pessoas que não precisam mais vir para onde? Para a igreja. Fica em casa. Busca Deus em casa. Liga lá o teu rádio, ouve louvor, Deus vai estar contigo. Querido, Deus fez essa casa para que vivêssemos em união, diga glória a Deus, formando o corpo de quem? De Cristo. E eu provo para você. Ah, pastor, mas eu estou em casa, eu também estou conectado com Deus. Eu vou falar uma coisa para você. Aqueles que abandonaram a fé, abandonaram a igreja, eles dizem assim, não, em casa eu vou ler a palavra. Vou ver se isso acontece contigo também. Aí você está em casa, pega a Bíblia para ler, começa a dar o quê? Dá um sono, um cansaço, dói aqui, dói ali, é ou não é? Por quê? Porque é luta. É luta. Luta. Aí você entra no quarto para ler a palavra, alguém abre a porta, bro. A gritaria, é assim ou não é? Para você ver. Não, pastor, mas eu vou orar na minha casa. Aí você coloca o joelho no chão para orar, começa a gritaria. É assim ou não é? O vizinho do lado liga o som no último volume e você não consegue orar. Para mostrar para mim e para você que o lugar de um cristão é na casa dele, diga glória a Deus. E aí que nada vai se comparar a você entrar na casa de Deus e dobrar os joelhos perante o altar do Senhor. Vamos aplaudir bem forte a Deus. Você não pode perder esse desejo de estar na casa do Senhor, tomando a santa ceia, tendo comunhão com seus irmãos. Diga glória a Deus. Amém. Então a fé vem pelo ouvir o quê? E agora? Se uma pessoa não ouve a pregação, vai receber fé? Se ela não ouve a palavra, vai receber fé? Claro que não. Aí a pessoa não entende porque ela está fraca, está desanimada, porque faltou o quê? A palavra de Isaías capítulo 6. Por gentileza. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Nós estaremos lendo o verso 5. Isaías capítulo 6, verso 5. E assim que a amada igreja encontrar, declare comigo, amém. Isaías, ele entra no templo do Senhor, tem uma visão. Isaías, ele vê o próprio Deus. Isaías vai contar para a gente essa visão. Verso 5. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem, o quê? De lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuro lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Quando Isaías, ele vê o Senhor, ele tem um temor, porque sabia que ele era um homem pecador, perante um Deus o quê? Santo, reto, limpo. E Isaías deixa bem claro, olha Senhor,
eu sou um homem pecador, os meus lábios são impuros. E eu olho para Isaías e consigo me ver nessa palavra. Antes de eu encontrar com o Senhor, da minha boca só saiu o que não prestava. E eu quero perguntar se você um dia já foi assim. Que chegava palavrão aqui? Muito palavrão. Tá vendo? Tá vendo que os nossos lábios eram o quê? Impuros, sujos. Nós abríamos a boca para falar o quê? O que não prestava. E ele disse, olha, eu estou habitando no meio de um povo pecador. A gente não saía do meio dos pecadores, é verdade, não é? A gente só andava com gente da pá virada, não é? Verdade. O que Isaías está falando é a nossa vida também? Era a nossa vida. Versículo de número 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado do teu pecado. Diga glória a Deus. De onde o anjo tirou a brasa? Estava onde? Em cima do altar. E essa brasa que o anjo pegou e tocou nos lábios de Isaías, sabe que brasa é essa? É chamada a palavra de Deus. Diga glória a Deus. A palavra do Senhor tocou nos nossos lábios. É por isso que hoje da nossa boca sai a palavra do Senhor. Hoje nós somos boca de Deus nessa terra. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Senhor. Amém. Essa brasa tocou os seus lábios? Que brasa é essa? A palavra de Deus. Hoje a sua boca sai o quê? Bênção. Hoje as pessoas param para ouvir a palavra que sai de onde? Da tua boca. Quem diria que eu seria um pregador da palavra de Deus? Mas graças a Deus, essa brasa tocou nos meus lábios. A palavra me purificou. Por favor, 2 Timóteo capítulo 4. Agora você está entendendo que quando nós ouvimos a palavra, somos tocados pela palavra, a nossa fé está firme no Senhor. Estamos firmados em Deus. 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 2. Diz a palavra do nosso Senhor, por gentileza, que pregues a palavra, enches em tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortas, com toda a longanimidade e doutrina. Diga glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus, ela tem que ser pregada quando? Todo dia, toda hora. Você pode pensar, mas pastor, quem vai pregar a palavra? Diga eu. Diga eu vou pregar a palavra. Ih, pastor, então vou virar um pregador agora. Pastor, eu vou tirar o meu passaporte. Eu vou sair do Brasil para pregar a palavra. Eu sei que você vai fazer isso, mas sabe aonde Deus vai começar a te usar? Dentro da tua casa, dentro da tua família. E por incrível que pareça, Diácono João, dentro da própria casa, quando você começa a pregar a palavra, tem aquela história. Ah, não fala para o menino não, para de falar a palavra para ele. Para de falar da palavra agora, deixa ele quieto, deixa ela quieta. Você está muito enjoado, você está ficando fanático, para de falar de lei, de pecado, de erro. Para de falar, um dia ele vai se consertar. Queridos, não tem como uma pessoa se consertar se ela não ouvir a palavra de Deus. E a palavra tem que ser pregada todo dia. Ela tem que ser falada todo dia. Exemplo.
Eu fui criado num berço evangélico. Desde criança, minha mãe colocou no caminho. E desde criança eu já ouvi a pregação, ouvi a palavra. Não saía das igrejas. Mas nem por isso eu me desviei. E eu só fui conhecer a Deus de verdade quando eu estava rebelde lá no mundo. Aí a palavra que eu ouvi chamou a minha atenção. Eu acordei e vim para a presença do Senhor. Quem está entendendo aqui? Talvez a palavra que você está pegando não vai produzir resultado na hora, mas é uma semente que foi o quê? Exemplo, você, para começar a servir a Deus, você não teve que ser amassado primeiro? Você não teve que passar pelo vale? Para você acordar e falar, não, o que pregaram para mim, agora eu vou buscar Deus. Agora eu vou buscar o Senhor. Por quê? Porque alguém pregou a palavra para você. Não feche a tua boca. Continue semeando a palavra de Deus. Pastor, mas eu encontro dificuldades. Versículo de número 3. 2 Timóteo 4, verso 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme em suas próprias concupiscências. Não parece às vezes que você está pregando para a parede? Não é? Aí você está falando de Deus para aquela pessoa, olha, Deus salva, Deus cura, liberta, Ele quer mudar a tua vida, a pessoa fica assim, não é? Com os ouvidos fechados. Não quero saber de palavra, não. Não quero saber de ser crente, não. Não quero saber de me batizar, não. É assim ou não é? É assim. Mas você pode pensar, pastor, eu vou parar de pregar a palavra dessa pessoa. Eu vou parar de semear a palavra, pastor. Não para não. Porque um dia não pararam de pregar a palavra para a gente. E hoje nós estamos aqui. Diga a glória a Deus. Se o Senhor mudou a nossa vida, Ele também vai mudar a vida da nossa família, de toda a nossa casa. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Senhor. Amém? Deus já te santificou, já te preparou para você pregar a palavra dEle. Agora você tem que semear. Agora você tem que pregar a palavra. E vai começar a partir de hoje essa grande obra na tua vida. A partir de hoje você vai chegar em casa, vai abrir a palavra e toda a tua casa será alimentada pela palavra de Deus. Lá no teu trabalho, você vai abrir a palavra de Deus, vai começar a semear o evangelho do Senhor. Não vai ter um dia que você não vai falar da palavra de Deus. Amém? Isaías, capítulo 55. Pastor, como que você pode ter essa certeza que o meu parente vai se converter, que almas vão se render após a pregação da palavra que sair da minha boca? Verso 11. Isaías capítulo 55, verso 11. Diz a palavra do Senhor: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Diga glória a Deus. Não será a tua palavra, mas será a palavra do Senhor. Você vai falar para o pecador e ele vai se arrepender, porque o que vai sair da tua boca é uma palavra viva, e você vai ver toda a sua casa, toda a sua família adorando ao Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor e se coloque de pé. Glória a Deus. Você viu a importância de ouvir a palavra? A importância de pregar e falar da palavra de Deus? Que a apostasia não venha tomar conta da gente, que a apostasia não venha nos parar, que a tua fé seja uma fé verdadeira na presença do Senhor. Compreenda isso. Ser um cristão não é ter uma vida fácil. Um cristão provado e aprovado por Deus, ele passa por muitas lutas. Ele passa por muitas provas. Ele é acusado, ele é perseguido.
só não é agredido porque Deus não permite, mas ele passa por muitas coisas. Mas é nesse processo que ele está passando que Deus está com ele, que Deus está fortalecendo ele. É no meio das lutas que ele fica mais forte na presença do Senhor. O mundo quer levar ele para o mundo, quer levar ele para o pecado, mas cada dia ele está se rendendo aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso que o Senhor te chamou aqui. Por isso o Senhor te chamou para falar contigo nessa oportunidade, para falar que você não pode perder a fé. Infelizmente, muitas pessoas têm perdido a fé e têm declarado o seguinte: eu saí da igreja por causa do mau exemplo. Eu saí da igreja porque o pastor fez isso, um obreiro fez isso, um irmão fez isso. Querido, daqui para frente, os maus testemunhos vão surgir de montes. Por isso que você tem que estar firmado na palavra de Deus. Se o pastor errar, é culpa do pastor. Você não vai desviar da presença de Deus. Se alguém errou, você não pode parar por isso. Você tem que saber que o compromisso é com o autor e consumador da sua fé. Diga glória a Deus. Vou contar uma história para você. Vamos concluir. Uma jovem disse assim para o pastor: pastor, eu vou sair da igreja, porque eu estou vendo muita coisa errada na igreja. Não vou ficar mais aqui não, vou embora. O pastor falou assim: não, antes de você ir embora, faça uma coisa. Se você fizer isso, eu te libero da igreja. Pode falar, pastor. Vai lá no bebedouro, enche um copo d'água. Encheu? Encheu. Se você der 2 voltas à igreja, se não derramar nenhuma água no chão, eu te libero da igreja. Pastor, isso vai ser muito fácil. Ela encheu o copo e começou a rodar a igreja, preocupado, olhando para o copo, não derramar. Porém, ela deu 2 voltas: pastor, fiz o que o senhor falou. Não derramou uma gota no chão. O pastor falou: não derramou não? Mas a pergunta agora: enquanto você rodava a igreja, você viu um irmão falando mal do outro? Não. Você viu um irmão de cara feia para o outro? Não. Você viu os problemas da igreja? Não. Moral da história: quando nós estamos firmados com Deus, cheio de fé, a gente não olha para a vida de ninguém. A gente não vê o problema em lugar nenhum, porque os nossos olhos estão onde? Vibrados no céu. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. É assim que o Senhor quer te ver, olhando para Ele. Quando alguém falar: tá sabendo o que fizeram? Não quero saber, não é da minha conta, eu quero buscar minha salvação com o Senhor. Coloque sua mão direita sobre o seu belo coração. Se você estava sem fé, sua fé estava fraca, ou se você estava pensando em parar, em desistir, não para não. O Senhor quer te salvar, e Ele só vai salvar aquele que perseverar até o fim. Olhe comigo assim: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, muito obrigado pela sua palavra. Eu quero ser salvo, por isso, Pai, me enche de fé. Eu quero me apegar na sua palavra, e que essa brasa esteja no meu coração, e que eu seja o mensageiro do teu evangelho, em nome do Senhor Jesus. Oh glória, comece a falar com Deus agora. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, enche a nossa fé, meu Pai, através da tua palavra. Não permita que o teu filho venha desviar, olhar para trás, desanimar, mas o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Continue, meu Pai amado, nos doutrinando, nos colocando no seu caminho. Venha o que vier, a luta, a adversidade, mas só o Senhor, meu Pai, é o nosso alvo. Por isso, nos fortaleça, nos encha com o poder, porque nós queremos batalhar, lutar pelo teu nome. Oramos isso crendo que o Senhor atende nosso pedido e ouve a nossa voz, e que a bênção do Senhor, e não acrescentadores, e seja sobre todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Diga amém, Senhor, e diga graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Senhor
e a sua palavra. Toma o teu assento.